A chave toda está no pensamento, porque a sua mente pode ser a sua melhor amiga, mas ela também pode ser a sua pior inimiga. Como é que estão seus pensamentos hoje? Você tem prestado atenção neles? Os nossos pensamentos é que vão ditar a forma como a gente se relaciona com a nossa vida e tem uma força gigantesca inconsciente por trás de todos os nossos pensamentos que às vezes está nos empurrando para uma direção que a gente não quer ir, para uma direção que a gente não quer caminhar. Todos nós, de alguma forma, em algum nível, nós nos sabotamos. A gente se sabota quando a gente interfere negativamente na nossa própria vida. Olha que doido isso. Nós mesmos podemos interferir negativamente na nossa própria vida e isso acontece de muitas formas, de muitas maneiras, com cada pessoa de um jeito, mas isso acontece o tempo todo, todos os dias, às vezes no intervalo de 1 hora, várias vezes, porque a nossa mente, ela está trabalhando sobre diversos aspectos e se a gente não prestar atenção nela, se você não prestar atenção na sua mente, se eu não prestar atenção na minha mente, ela pode me levar para caminhos, lugares e pensamentos que não são saudáveis e que não vão contribuir para aquilo que eu quero fazer, que não vão me ajudar a construir aquilo que eu quero construir. A chave toda está no pensamento, porque a sua mente pode ser a sua melhor amiga, mas ela também pode ser a sua pior inimiga, conforme a gente começa a entrar em processos de autossabotagem. E uma coisa que você precisa prestar muita atenção, quais são os pensamentos? Qual é a qualidade dos pensamentos que tem passado na sua cabeça? Às vezes a gente nem para prestar atenção. Como é que estão esses pensamentos quando estão envolvendo a autocrítica, a sua visão sobre você mesmo? Como é que você tem se relacionado consigo mesmo na sua cabeça? A maior parte desses pensamentos são positivos, são para te empurrar, são para te alimentar, para enxergar o lado bom das coisas, enxergar aquilo que você tem de bom? Ou a maior parte desses pensamentos é aquele crítico, é aquele juiz interno que está na sua cabeça determinando, rotulando, julgando, te jogando para baixo, apontando todos os seus erros, todos os defeitos? Conforme a gente se relaciona com os nossos pensamentos, esse nosso interno, é a forma como a gente vai se relacionar com a vida. E tem muitos estudos que mostram, isso até chega a ser meio óbvio quando a gente olha, que a qualidade dos nossos pensamentos está intimamente relacionada com a nossa qualidade de vida, com a nossa satisfação, porque é a forma como você está enxergando o mundo, é a forma como você está enxergando a vida, a realidade ao seu redor, tudo parte dos nossos pensamentos. E os pensamentos, eles são um fluxo gigantesco, é uma energia gigantesca que a gente utiliza, que a gente gera, a gente gasta muita energia para pensar e é por isso que quando nossos pensamentos começam a ir para áreas negativas, para áreas que a gente não quer, não é saudável para a nossa vida, mas é tão natural ir, a gente está gastando energia para interferir negativamente na nossa vida. Você gasta um monte de energia para pensar, está sintonizando com um monte de coisa, com pensamentos, com ações, com dificuldades, com coisas negativas, você está gastando energia para isso, para se atrapalhar. E é muito comum na caminhada a gente mesmo tropeçar. Quando a gente quer alcançar o que a gente quer, a gente mesmo às vezes desiste. A gente mesmo tem dificuldade de se desenvolver, de se relacionar, para cada pessoa de uma forma. A partir do momento que a gente começa a entender esse fluxo, entender que o nosso pensamento está dirigindo nossos atos, entender que os nossos pensamentos também dirigem, governam ou intensificam os nossos sentimentos, e se eu começo a prestar atenção, ter clareza do que eu estou pensando e direcionando esse fluxo, eu começo a educar esse fluxo, que tem uma força gigantesca, que às vezes parece imparável, que às vezes parece que a gente não tem controle, que ele tem controle sobre a gente, e aí tem que tomar cuidado. Você precisa prestar muita atenção. O que você tem pensado quando eu te perguntei no começo do vídeo? O fluxo é muito grande? Vem muita coisa na cabeça? É coisa o tempo todo? É preocupação o tempo todo? É o que falta alcançar o tempo todo? É o quanto você não é bom ou não é boa o suficiente para fazer o que tem que fazer? O quanto você vai deixar as outras pessoas na mão? O quanto você não se olha, não se escolhe? Esses pensamentos, eles precisam ser educados. A gente precisa aprender a transformar essa energia de uma forma produtiva. Senão fica igual aquela cachoeira gigantesca, aquele rio gigantesco, cheio de água com potencial gigantesco, que eu não faço nada com ele, aquela água está sendo desperdiçada. A gente precisa trabalhar através da nossa inteligência, através do controle, através do estudo, através do autoconhecimento, para a gente direcionar esses pensamentos, para que eu possa transformar esse fluxo de água gigantesco, essa energia gigantesca, através da usina hidrelétrica, através dos cabos de distribuição, assim como a eletricidade, eu preciso direcionar, eu preciso construir os meus pensamentos de uma forma que seja sadia. Você não é sua mente, a sua mente é só um instrumento, o seu cérebro e seus pensamentos é só um instrumento. A gente precisa controlar esse fluxo. E quanto mais você aprender a controlar esse fluxo, melhor vai ser a forma como você se relaciona com a sua vida e melhor vai ser a forma como você se relaciona consigo mesmo, com você mesmo. Não é um defeito de caráter, um defeito de personalidade, você não veio com uma peça faltando de jeito nenhum. Esses pensamentos, e geralmente esses pensamentos negativos que fluem da autossabotagem, eles são nada mais do que programas que estão desatualizados. São programas, são formas de enxergar o mundo, formas de se relacionar, formas de pensar que estão desatualizados, que eles precisam amadurecer. Eles ficaram por algum
motivo presos lá atrás por dificuldades que a gente teve, todo mundo passou por isso, cada um na sua escala, mas a dor, todo mundo sabe a dor que sentiu e às vezes a gente tem a tendência de achar que a nossa dor é maior do que o outro, mas todos nós passamos por dores, por dificuldades, por inseguranças, por incertezas, alguns até por traumas maiores, mas todas essas experiências, essas vivências, elas nos fazem pensar e agir de formas que em determinado momento foram saudáveis, mas que hoje precisam ser amadurecidas. É por isso que a gente interfere negativamente na nossa vida. A gente deixa pensamentos, a gente deixa formas de ver, a gente deixa formas de estruturar como a gente vai enxergar, que não são amadurecidas, que estão imaturas ainda lá atrás, a gente deixa que elas governem as nossas atitudes, que elas governem as nossas decisões. Por isso é importantíssimo a gente se entender, a gente se conhecer. Faz o exercício agora, para pensar. O que você tem pensado ultimamente? Ah, não sei. E a gente nunca vai saber de bate-pronto se você nunca parou para olhar para isso. Faz um exame consciente, como se você estivesse assistindo a sua cabeça, como se fossem personagens falando, tivessem falas ali. Quais são as falas? Quais são os pensamentos? Aonde está a maior quantidade de energia que você está direcionando? São positivos? São para te levar para frente? São para caminhar? São para desenvolver? Ou tem um monte de coisa aí que está fazendo você interferir negativamente na sua própria vida? A partir do momento que você tiver clareza disso, você vai conseguir trabalhar nesses pontos e nesses pensamentos e você vai conseguir começar a direcionar esse fluxo. É um fluxo que pode ser direcionado. Sim, dá trabalho. Muita gente fala, mas dá muito trabalho, eu não consigo, minha cabeça é muito cheia, é muita coisa passando aqui, é muita preocupação. Sim, dá trabalho. Mas dá muito trabalho também viver do jeito que você tem vivido hoje. Você está gastando sim muita energia e muitas vezes está interferindo negativamente na sua vida. Então já que vai ter trabalho, vamos ter trabalho sim, mas para educar, para a gente poder interferir cada vez mais positivamente na nossa vida. E não fica preocupado com isso, não fica preocupada com isso que eu preciso eliminar todos esses pensamentos, eu preciso acabar com isso, tá errado sentir assim. Não, a gente vai aprendendo a lidar. É aos poucos, é passo a passo, é estruturando, e se hoje tem uma grande quantidade de pensamento negativo na sua cabeça, aos pouquinhos a gente vai trabalhando para que esses pensamentos vão sendo educados ponto a ponto, estrutura, passo a passo, para que esses pensamentos possam fluir na outra direção, na direção de sim, aproveitar um baita potencial, aproveitar esse monte de energia, essa queda d'água gigantesca que é a nossa cabeça com energia, para que ela possa gerar energia elétrica, que possa construir, possa desenvolver, a gente possa caminhar e não desperdiçar essa quantidade enorme de energia. Presta atenção nos seus pensamentos, pega um papel e caneta aí, começa a anotar, começa a escrever, presta atenção no dia de hoje, conta 24 horas, de agora que você está vendo esse vídeo até as próximas 24 horas, qual é a qualidade dos seus pensamentos? Começa a prestar atenção nisso, eu tenho certeza que você vai se surpreender e se você enxergar alguma coisa que você não gosta, tá tudo bem. Lembra que são pensamentos, são padrões que precisam ser amadurecidos, que precisa crescer, que precisa desenvolver, que é como se fossem alguns aplicativos que estão instalados na nossa cabeça, desatualizados e estão governando boa parte do nosso humor, da nossa qualidade de vida, da nossa qualidade das interações e dos relacionamentos, principalmente do relacionamento com a gente mesmo. Me acompanha por aqui, tem muitos vídeos pra gente falar sobre isso, de como trabalhar nossos pensamentos, nossa autossabotagem, para você se desenvolver ainda mais e melhorar ainda mais essa força que você tem dentro da sua cabeça para usar cada vez mais a seu favor.